Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas depois do que aconteceu naquele prédio, eu passei a acreditar que existem lugares que não deveriam ser acessados. E o pior é que não importa se você acredita ou não, porque aquele elevador não pediu permissão para me mostrar o que existia além dos andares normais. Eu me chamo Rafael, e na época eu trabalhava como técnico de manutenção predial, daqueles que vivem resolvendo infiltração, lâmpada queimada, motor de portão travado e, claro, elevador com defeito. Só que naquela semana, eu fui chamado para um condomínio antigo, um daqueles prédios enormes, com fachada cinza, cheiro de mofo no hall e um silêncio estranho, como se todo mundo evitasse fazer barulho ali dentro. A ligação veio de madrugada. A síndica parecia desesperada, dizendo que o elevador estava subindo sozinho. E quando alguém tentava usar, ele parava em um andar que não existia. Eu achei exagero. Achei que era apenas um painel com defeito. Mas eu estava errado. Quando cheguei no prédio, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o porteiro. Um senhor magro, com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Ele me olhou como se eu estivesse entrando num velório. Eu perguntei onde ficava a casa de máquinas do elevador e ele respondeu, com a voz baixa, "Você vai mesmo mexer nisso agora?" Eu ri sem graça e disse que era meu trabalho. Ele não riu de volta. Apenas abriu a porta de acesso e me deixou entrar. Enquanto eu caminhava pelo corredor estreito, eu sentia que o prédio parecia respirar, como se as paredes estivessem úmidas demais e o ar fosse pesado demais. O elevador ficava no fundo do hall, com duas portas antigas de metal, arranhadas e cheias de marcas de dedos, como se pessoas já tivessem tentado segurar aquelas portas com força. A síndica estava me esperando. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, olhar nervoso. Ela me contou que, desde a semana anterior, moradores estavam reclamando de barulhos estranhos vindos do elevador durante a madrugada. Depois começaram as falhas no painel. O prédio tinha apenas 12 andares, mas algumas pessoas juravam ter visto o visor marcar 13. Outras disseram que o elevador parou no 0. Só que naquele prédio não existia andar térreo no painel, era direto 1. Eu perguntei se alguém tinha ficado preso, e ela hesitou antes de responder. Disse que uma moradora, uma jovem chamada Camila, entrou no elevador para ir ao 10º andar, e ficou desaparecida por quase 2 horas. Quando ela voltou, estava pálida, tremendo, e repetia uma frase sem parar: "Eu vi meu apartamento do jeito errado." Depois disso, Camila se mudou e nunca mais voltou. Aquilo me deixou curioso, mas eu ainda achava que era pânico coletivo. Eu abri a porta do elevador e entrei. O interior era apertado, com um espelho rachado e um cheiro forte de ferrugem. Apertei o botão do 12º andar para testar. A porta fechou com um estalo seco. O elevador começou a subir normal. O visor marcava 2, 3, 4... Tudo parecia perfeito. Só que quando chegou no 9, ele deu um tranco. Um tranco tão forte que eu quase perdi o equilíbrio. A luz piscou e apagou por meio segundo. Quando voltou, o visor não estava mais no 9. Ele estava marcando 10, mas o elevador ainda estava subindo. Eu senti um arrepio na nuca. E antes que eu pudesse apertar qualquer coisa, o visor pulou para 11 e depois 12, só que não parou. Ele continuou subindo, fazendo aquele barulho de cabo tensionando, como se estivesse puxando peso demais. Eu fiquei olhando fixo pro painel, esperando que ele travasse. E então aconteceu. O visor apagou completamente e voltou com um número que não fazia sentido. Um número vermelho, tremendo, como se fosse uma falha na tela. E quando estabilizou, estava escrito 13. Meu corpo inteiro gelou. O elevador deu mais um tranco e parou. Silêncio absoluto. Nenhum barulho de motor, nenhuma vibração. Apenas aquele número 13 brilhando como uma advertência. Eu me aproximei do painel e apertei o botão de emergência. Nada. Apertei o botão de abrir porta. Nada. Eu senti o coração disparar.
A sensação era como se eu estivesse preso dentro de uma caixa no meio do nada. E então, a porta se abriu sozinha, devagar, com um rangido metálico que parecia um gemido. E quando a fresta aumentou, eu vi algo que fez minha garganta secar imediatamente. Do lado de fora não havia o corredor do 13º andar, porque aquele andar nem existia. O que eu vi foi um corredor comprido, iluminado por lâmpadas fracas que piscavam. As paredes eram descascadas, com manchas pretas, como se tivessem queimado em algum incêndio antigo. O chão estava úmido, e o ar era gelado, um frio que não parecia natural. Mas o pior não era isso. O pior era que aquele corredor parecia familiar, como se fosse uma versão distorcida do meu próprio prédio de infância. E no fundo dele, eu conseguia ver várias portas alinhadas, cada uma com números apagados. Só que uma delas estava bem visível, como se alguém tivesse acabado de pintar. E nela, estava escrito em tinta vermelha, 1003. O mesmo número do apartamento onde eu morava naquele prédio. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Porque eu nunca tinha dito meu apartamento para ninguém ali. E mesmo que soubessem, não fazia sentido existir uma porta com aquele número em um andar inexistente. O elevador continuava aberto, como se estivesse me convidando a sair. Eu deveria ter apertado qualquer botão, tentado voltar, feito qualquer coisa. Mas eu fiquei parado, olhando aquela porta ao fundo. E foi aí que eu ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado no chão. Um barulho lento, constante, se aproximando. E naquele instante eu entendi uma coisa. Eu não estava sozinho naquele andar. E o elevador tinha me levado até ali de propósito. Eu fiquei imóvel, segurando a respiração, tentando convencer meu cérebro de que aquilo era só uma falha mecânica, um bug no painel, algum tipo de pane que fez o elevador parar no topo da torre, talvez perto da casa de máquinas. Mas aquela ideia morreu no mesmo instante em que eu senti o cheiro. Não era cheiro de poeira ou graxa de elevador, era cheiro de coisa velha, úmida, como madeira apodrecida misturada com perfume antigo, daqueles que idosos usam. Um cheiro que não deveria estar ali. O corredor parecia respirar, como se o ar se movesse em ondas geladas. Eu dei um passo para fora do elevador, e quando meu pé tocou o chão daquele andar inexistente, a luz do elevador piscou atrás de mim, como se estivesse perdendo força. Foi automático. Eu virei rápido, com medo da porta fechar e me deixar preso ali. Mas a porta continuava aberta, imóvel, como se o elevador estivesse esperando eu decidir. Eu olhei de novo para a porta 1003. A tinta vermelha parecia fresca, brilhando de um jeito estranho, como se ainda estivesse molhada. O corredor era silencioso demais. Nenhum som de televisão, nenhum barulho de gente, nenhum eco de passos em cima ou embaixo. Apenas aquele arrasto. E o arrasto vinha da direção contrária, de onde eu não conseguia enxergar direito por causa da sombra. Eu tentei ligar a lanterna do celular, mas a tela demorou para acender, travando como se o aparelho estivesse sendo drenado. Quando finalmente acendeu, a luz revelou mais detalhes do corredor, e eu senti o estômago embrulhar. O chão tinha marcas escuras, como trilhas de mãos ou de algo sendo puxado. E nas paredes havia riscos, como unhas. Não eram riscos aleatórios. Eram como mensagens, só que ninguém tinha força ou sanidade para escrever direito. Eu engoli seco e comecei a andar devagar, sem tirar os olhos do escuro no fim do corredor. Eu pensava, se eu chegar naquela porta e confirmar que não é real, eu volto e vou embora. Mas, conforme eu me aproximava, eu percebia algo ainda mais absurdo. A porta 1003 tinha a mesma fechadura do meu apartamento. A mesma marca, o mesmo olho mágico, e até o mesmo arranhão perto da maçaneta, aquele arranhão que eu mesmo tinha feito sem querer quando carreguei o móvel. Meu sangue gelou de verdade. Eu comecei a suar frio. Como aquilo poderia existir? Não fazia sentido nenhum. Eu senti vontade de correr de volta, mas minha curiosidade era maior do que meu medo. Era como se o lugar estivesse me puxando, como se eu já tivesse pertencido ali algum dia. Quando eu cheguei perto o suficiente, eu ouvi um som vindo de dentro da porta. Um som baixinho, como se alguém estivesse chorando.
Um choro abafado, fraco, quase sem forças. Eu senti meu coração apertar. Parecia uma mulher. Eu fiquei parado, com a mão tremendo, e perguntei: tem alguém aí? Nenhuma resposta. O choro continuou. Eu me aproximei mais e encostei o ouvido na madeira. Foi aí que o choro parou na mesma hora. Silêncio absoluto. Um silêncio tão pesado que eu consegui ouvir meu próprio sangue pulsando na cabeça. E então, uma voz sussurrou bem perto do meu ouvido, do outro lado da porta: você voltou. Eu dei um passo para trás tão rápido que quase caí. Minha respiração ficou curta. Eu tentei falar, mas minha garganta travou. Eu fiquei olhando para a porta, esperando que ela se abrisse sozinha. Mas ela não abriu. O que aconteceu foi pior. O olho mágico, aquele pequeno vidro no centro da porta, começou a escurecer, como se algo estivesse se aproximando por dentro. E então, lentamente, uma sombra cobriu o olho mágico, como se alguém estivesse olhando de volta para mim. Eu senti minhas pernas amolecerem. Era impossível ver o rosto, mas eu sabia que tinha alguém ali. E eu sabia que aquela coisa estava me observando. Eu comecei a recuar em direção ao elevador, mas o som de arrasto voltou. Só que agora não vinha do fundo do corredor. Vinha atrás de mim. Eu congelei. Eu virei o rosto devagar, sentindo o corpo inteiro travar. E quando eu apontei a lanterna para trás, eu vi uma coisa que eu nunca vou esquecer. No chão, a uns 5 metros de distância, havia uma mulher ajoelhada. Ou pelo menos parecia uma mulher. Ela estava com um vestido velho, sujo, rasgado, e o cabelo cobria completamente o rosto. As mãos dela eram longas demais, os dedos finos demais, e ela se movia arrastando o corpo, como se não conseguisse ficar em pé. Mas o pior era o jeito que ela se movia. Não parecia humana. Parecia um inseto tentando imitar alguém. Ela não olhou para mim. Ela apenas continuou se arrastando, lentamente, como se estivesse indo até a porta 1003. Eu senti o pânico explodir dentro de mim. Eu queria correr, mas minhas pernas não respondiam. A luz da lanterna tremia na minha mão. E então ela parou. Parou completamente. O silêncio voltou. Por 2 segundos, tudo ficou imóvel. E aí, a cabeça dela se ergueu de um jeito seco, como se o pescoço tivesse quebrado e voltado para o lugar. O cabelo continuou cobrindo o rosto, mas eu percebi que ela estava virada para mim, como se tivesse sentido minha presença. E naquele instante, a porta do elevador atrás de mim começou a fechar sozinha. O barulho metálico da porta se fechando foi como um tiro. Eu me virei em desespero e corri, sentindo o coração explodindo no peito. Eu enfiei o braço no meio da porta para impedir de fechar, e a dor foi absurda quando o metal apertou meu antebraço. Eu gritei e puxei o corpo para dentro do elevador, apertando qualquer botão, qualquer coisa, sem pensar. A porta finalmente abriu de novo, e eu caí dentro do elevador ofegante. Mas antes da porta fechar completamente, eu olhei para fora. E eu vi aquela mulher se arrastando rápido agora, muito mais rápido, vindo na direção do elevador, como se tivesse sido ativada pelo meu medo. E então, do fundo do corredor, outras portas começaram a bater, uma após a outra, como se alguém estivesse tentando sair de dentro de cada apartamento daquele andar inexistente, como se eu tivesse acordado todos eles. A porta fechou com força. O elevador tremeu e começou a descer sozinho, rápido demais. As luzes piscavam, o painel apagou, e eu senti como se estivesse caindo num buraco sem fim. Eu encostei na parede, tentando respirar, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas quando olhei para o espelho rachado do elevador, eu vi uma coisa que fez meu corpo congelar novamente. No reflexo, atrás de mim, havia alguém dentro do elevador. Só que eu estava sozinho. Meu corpo inteiro travou quando eu vi aquela presença no espelho rachado. Não era um reflexo normal, porque eu estava encostado na parede do elevador e, mesmo assim, no espelho parecia haver alguém bem atrás de mim, ocupando o canto esquerdo. A imagem era distorcida pelas rachaduras, mas dava para ver claramente uma silhueta alta, fina, com a cabeça inclinada como se estivesse quebrada.
O mais perturbador era que não fazia barulho nenhum. Nenhuma respiração. Nenhum movimento. Apenas a certeza de que tinha algo ali. Eu virei rapidamente, pronto para socar qualquer coisa que aparecesse, mas não tinha ninguém. Só eu. O elevador tremendo, descendo em alta velocidade, e aquele silêncio pesado. Voltei o olhar para o espelho e a silhueta continuava lá, parada, como se fosse um reflexo de outra realidade, uma coisa que não estava fisicamente comigo, mas que estava me acompanhando. O painel do elevador piscava como se estivesse morrendo. Os números não faziam sentido. Em vez de descer do 13 para o 12, ele começou a mostrar símbolos estranhos, como se o visor estivesse exibindo letras de um idioma antigo. E o mais assustador foi que, por um instante, eu ouvi um som baixo vindo do teto do elevador. Um arranhão. Como se algo estivesse raspando metal por dentro, como se alguma coisa estivesse andando sobre a cabine. Eu fiquei olhando para cima, com a boca seca, tentando não entrar em pânico. Só que o arranhão se repetiu, mais forte. E então veio um estalo, como se alguma coisa tivesse batido com força contra a chapa de cima. Eu sentia a vibração no meu crânio. Meu instinto foi apertar o botão de emergência de novo. Nada. Apertei o botão de parar. Nada. Era como se eu não tivesse controle nenhum. Eu era apenas carga sendo levada para algum lugar. Quando finalmente o elevador parou, ele parou com violência. Um impacto tão forte que eu bati o ombro na parede. A luz apagou por 2 segundos inteiros, e nesse tempo, eu senti uma coisa gelada encostar na minha nuca. Não foi vento. Não foi impressão. Foi um toque. Um toque leve, como a ponta de um dedo. Eu congelei. Não consegui respirar. Quando a luz voltou, eu estava tremendo. O painel mostrava 10. Eu estava no 10º andar, teoricamente. E a porta abriu com aquele mesmo rangido metálico, revelando o corredor normal do prédio. As paredes pintadas, o chão limpo, a luz branca. Tudo parecia real. Tudo parecia seguro. Mas eu não me senti seguro. Porque o ar ainda estava frio demais, e eu sentia como se alguma coisa tivesse descido comigo. Eu saí do elevador rápido, olhando para os lados, esperando ver alguém, mas o corredor estava vazio. Só que uma coisa estava diferente. As portas do 10º andar tinham números normais. 1001, 1002, 1003. E quando eu vi a porta 1003, meu sangue gelou. A porta estava entreaberta. Um detalhe mínimo, quase imperceptível, mas era o suficiente para fazer meu coração disparar. Porque eu sabia que aquela porta, no mundo normal, deveria estar fechada. Eu nunca deixava aberta. E eu tinha certeza de que eu não tinha voltado para casa naquele dia. Eu estava trabalhando. Eu tentei pensar em alguma explicação, mas meu corpo já sabia antes da minha mente. Algo tinha mexido naquela porta. Algo tinha entrado ou saído. Eu caminhei devagar até a porta do meu apartamento, sentindo as pernas fracas. Cada passo parecia ecoar alto demais. Eu encostei a mão na maçaneta, e ela estava gelada, como se tivesse ficado no congelador. Eu empurrei devagar e a porta abriu com um rangido. Dentro, o apartamento estava escuro. As luzes estavam apagadas, mas eu percebi algo estranho no ar. Um cheiro de umidade, igual ao do andar 13. Eu entrei com cuidado, chamando, alô. Nenhuma resposta. Só silêncio. Mas o silêncio parecia vivo. Como se tivesse alguém prendendo a respiração dentro do meu próprio apartamento. Eu liguei a luz da sala e quase deixei a chave cair. A minha sala estava diferente. Não muito diferente, mas o suficiente para eu perceber. O sofá estava levemente fora do lugar. A cortina estava aberta, sendo que eu sempre deixava fechada. E no espelho do corredor, aquele espelho pequeno que ficava perto do banheiro, tinha uma marca de mão. Uma marca úmida, como se alguém tivesse encostado ali com a palma molhada. Eu me aproximei devagar. A marca não era normal. Os dedos eram longos demais, finos demais, e parecia que a mão tinha deixado um rastro escuro, como se tivesse sujado o vidro com algo que não era água. Eu senti o estômago embrulhar. Aquilo não podia ser real.
Eu estava dentro do meu apartamento. Eu tinha saído do elevador. Eu estava seguro. Foi aí que eu ouvi um barulho vindo do meu quarto. Um barulho de algo se arrastando no chão. Igual ao som do corredor do andar 13. Meu corpo inteiro gelou. Eu fiquei parado por alguns segundos, tentando convencer minha mente de que poderia ser um rato ou algum objeto caindo. Mas o som não parou. Ele continuou, lento, pesado, como se alguma coisa estivesse se movendo com dificuldade. Eu fui até a cozinha e peguei a maior faca que tinha. Minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar. Eu caminhei em direção ao quarto, sentindo o coração batendo na garganta. Quando cheguei na porta do quarto, ela estava fechada. Mas eu tinha certeza de que tinha deixado aberta antes de sair. Eu encostei a mão na maçaneta e senti que ela estava úmida. Eu girei devagar. A porta abriu com um rangido baixo. E o que eu vi lá dentro quase me fez desmaiar. Meu quarto estava igual, mas ao mesmo tempo não estava. As paredes estavam manchadas, como se tivessem envelhecido 50 anos em poucas horas. A cama estava coberta por um lençol amarelado, rasgado, como se ninguém dormisse ali há décadas. E no canto do quarto, perto do guarda-roupa, havia uma pessoa sentada no chão. Uma pessoa com os joelhos dobrados, abraçando as pernas. O cabelo cobria o rosto. O corpo parecia magro demais. Pequeno demais. E então ela levantou lentamente a cabeça. Quando ela ergueu o rosto, eu senti meu sangue congelar de vez. Era eu. Era o meu rosto, mas não era o meu olhar. Era um eu pálido, com olhos fundos, boca rachada, como se tivesse passado muito tempo preso em algum lugar escuro. Ele sorriu para mim, um sorriso lento, e disse com uma voz baixa e seca: "Você demorou para voltar. Eu quase achei que ia ficar aqui para sempre." E antes que eu conseguisse reagir, a luz do meu apartamento apagou inteira, como se alguém tivesse cortado a energia do prédio. O silêncio voltou, e eu senti uma respiração fria no meu ouvido, bem perto, sussurrando: "Agora é sua vez." A escuridão tomou conta de tudo num estalo, como se o mundo inteiro tivesse sido desligado da tomada. Eu fiquei parado na porta do quarto, segurando a faca com tanta força que meus dedos começaram a doer. O eu sentado no chão continuava ali, mesmo sem luz, porque eu conseguia enxergar o contorno do corpo dele como se fosse mais escuro que a própria escuridão. E aquilo era impossível. Meu cérebro gritava para eu correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Foi aí que eu ouvi o som mais nojento que eu já ouvi na vida. Um som de língua passando nos lábios, como se alguém estivesse com fome. Só que não vinha do quarto. Vinha do corredor atrás de mim. Eu virei o rosto devagar e vi, na penumbra, uma sombra colada na parede do corredor. Uma sombra alta, comprida, que não parecia ter forma fixa. Era como se fosse fumaça, mas com densidade, como se tivesse peso. Ela se movia em silêncio, deslizando, e eu senti o ar ficar mais frio a cada segundo. Meu instinto finalmente acordou e eu dei um passo para trás, entrando no quarto. Mas foi o pior erro que eu podia ter cometido. Assim que meu pé cruzou a porta, eu senti uma pressão absurda, como se o ar ficasse mais pesado dentro do cômodo. Como se eu tivesse entrado num lugar selado, isolado do resto do mundo. E o eu sentado no chão começou a rir. Não era uma risada normal. Era um riso seco, fraco, quebrado, como alguém que não ria há anos. Ele levantou devagar, apoiando as mãos no chão, como se as pernas não tivessem força. Eu vi a pele dele, mesmo no escuro, e parecia acinzentada, com manchas escuras, como hematomas antigos. Ele estava magro demais. Parecia uma versão minha que tinha sido deixada apodrecer num porão. E ele falou de novo, com aquela voz rouca, arrastada: "Você não entende, eu fiquei aqui. Eu fiquei no andar errado. E eles me ensinaram coisas." Eu tentei falar, mas só saiu um sussurro: "Quem é você?" Ele sorriu mais ainda e respondeu: "Eu sou você. Ou o que sobrou de você." Eu senti a garganta fechar. Minha mão tremia segurando a faca,
mas eu sabia que aquilo não ia adiantar. Aquela coisa não era humana. Mesmo parecendo comigo, eu sentia que dentro dele tinha algo diferente, como se tivesse outra coisa usando meu corpo como casca. Ele começou a caminhar em minha direção. Cada passo era lento, mas parecia que o chão rangia, como se o quarto estivesse envelhecendo. Eu tentei recuar, mas quando encostei na parede, percebi algo impossível. A parede estava molhada. Molhada de verdade, como se tivesse chorando. Eu encostei a mão e senti água escorrendo. Mas não era água limpa. Era água gelada, com cheiro de ferrugem, como sangue diluído. E então eu ouvi várias vozes, baixas, sussurradas, vindo de dentro das paredes. Como se tivesse gente presa lá dentro, falando ao mesmo tempo. Eu não conseguia entender as palavras, mas parecia que repetiam uma frase sem parar. Um coro abafado. Um lamento coletivo. O eu parou na minha frente e inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo também. E ele falou: "Eles estão acordados, porque você voltou." Eu perguntei, quase chorando: "Acordados? Quem?" Ele apontou para o chão, e eu percebi que o piso do quarto estava diferente. A madeira parecia mais escura, mais velha, e tinha rachaduras. Rachaduras que antes não existiam. Uma das rachaduras começou a se abrir lentamente, como se algo estivesse empurrando de baixo. Eu vi a madeira estalar, quebrar, e uma unha apareceu. Uma unha preta, longa, fina, surgindo de dentro do chão. Depois outra. E outra. Mãos começaram a sair de dentro do piso como se o quarto fosse uma tampa. Eu entrei em choque, porque aquelas mãos não pareciam humanas. Os dedos eram longos demais, finos demais, e se moviam como aranhas, agarrando o ar. Eu tentei correr para a porta, mas o eu segurou meu braço com uma força absurda. O toque dele era gelado, como se ele não tivesse sangue circulando. Ele puxou meu rosto para perto e sussurrou: "Você acha que eles deixam alguém ir embora assim? Você abriu a porta. Agora eles sabem seu cheiro." Eu tentei me soltar, mas a força dele era monstruosa. E naquele instante, eu ouvi o barulho do elevador do prédio. Um din metálico vindo de longe, como se tivesse parado no meu andar. Só que eu sabia que ninguém tinha chamado aquele elevador. Eu senti o estômago afundar. O eu virou a cabeça para a porta do quarto, como se estivesse escutando também. E ele sorriu, como alguém que estava esperando isso. Ele voltou. Ele disse: "O elevador sempre volta." As mãos que saíam do chão começaram a se espalhar pelo quarto, rastejando, deixando marcas escuras no piso. Algumas agarravam minha cama, outras subiam pelas paredes. E eu percebi que o quarto estava mudando cada vez mais. O ar ficou mais pesado, as paredes mais manchadas, e o teto parecia mais baixo. Era como se meu apartamento estivesse sendo puxado para o mesmo lugar que eu tinha visto no andar 13. Como se aquele andar inexistente estivesse se infiltrando dentro da minha casa. E então, no meio do silêncio, eu ouvi um barulho de passos no corredor do apartamento. Passos lentos, arrastados. O mesmo som que eu ouvi quando vi aquela mulher ajoelhada no corredor do andar 13. O eu soltou meu braço e se afastou, como se estivesse dando espaço para algo entrar. Eu fiquei paralisado, olhando para a porta do quarto, esperando ver a maçaneta girar. E ela girou. Lentamente. Com calma. Como se quem estivesse do lado de fora soubesse que eu não tinha para onde fugir. A porta começou a abrir, devagar, rangendo. E no vão escuro apareceu uma silhueta, alta demais para caber ali, com ombros tortos, braços longos, e um rosto que parecia uma sombra sem forma. Ela entrou no quarto, e o eu se ajoelhou diante dela, como se estivesse reverenciando. A criatura inclinou a cabeça para mim, e eu senti meu corpo inteiro tremer. Eu queria gritar, mas nenhum som saiu. E então, aquela coisa falou. Não com uma voz normal, mas com várias vozes ao mesmo tempo, como se dezenas de pessoas estivessem falando juntas, dizendo a mesma frase. "Você saiu, agora você vai voltar." E nesse momento,
eu senti uma mão fria agarrar meu tornozelo por baixo do chão e puxar com força. Eu caí de costas, batendo a cabeça, e vi as mãos se multiplicarem, me segurando, me puxando para dentro das rachaduras. Eu tentei me agarrar na cama, no armário, em qualquer coisa, mas tudo parecia escorregadio. O eu apenas observava, sorrindo, como se aquilo fosse inevitável. Minha visão começou a escurecer enquanto eu era arrastado para baixo, para dentro do piso, como se o quarto fosse um buraco. E antes de apagar, eu ouvi a última frase daquela criatura ecoando na minha mente, lenta e cruel. O andar inexistente sempre cobra de volta. Quando eu fui puxado para dentro do chão, eu achei que ia morrer esmagado, sufocado, preso entre concreto e ferragem. Mas a sensação não foi de esmagamento. Foi de queda. Uma queda infinita, como se o piso tivesse virado água e meu corpo estivesse sendo sugado para baixo. Eu tentei gritar, mas o ar sumiu dos meus pulmões. A escuridão era completa, e o único som que eu ouvia era um barulho de metal rangendo, como cabos se esticando. Era o som do elevador. Só que parecia que eu estava caindo dentro do próprio poço do elevador, sem cabine, sem proteção, sem nada. Meu estômago virou, meu corpo flutuou, e eu senti como se estivesse atravessando um espaço que não tinha fim. Então, do nada, eu bati em algo duro. Caí de joelhos, tossindo, tentando respirar. Quando recuperei o fôlego, percebi que estava em pé sobre um chão frio, molhado, e que a luz ao meu redor era fraca, amarelada, como lâmpadas antigas de hospital. Eu levantei a cabeça devagar e vi que estava em um corredor idêntico ao do andar 13. Só que agora eu não estava vendo de longe. Eu estava dentro dele. As paredes descascadas, as manchas escuras, o cheiro de mofo e ferrugem. E a mesma sensação de que aquele lugar estava vivo. Como se o corredor respirasse, pulsasse, esperando eu dar um passo errado. Atrás de mim havia uma porta de elevador fechada, toda arranhada, com marcas profundas de unhas e mãos. E acima dela, um visor vermelho marcava 13. Meu sangue gelou. Eu estava no andar inexistente. Eu estava preso nele. Eu corri até a porta do elevador e apertei o botão desesperado. Nada. Bati com força. Nada. A porta era sólida, como se fosse uma parede. Eu senti o pânico tomar conta. E então eu ouvi um som atrás de mim. Um som leve, como alguém batendo palmas devagar. Eu virei rápido e vi uma coisa impossível. No meio do corredor, encostada na parede, estava Camila, a moradora desaparecida que a síndica tinha citado. Eu reconheci porque eu tinha visto a foto dela no mural do condomínio quando entrei. Só que agora ela estava diferente. Os olhos dela estavam fundos, a pele pálida demais, e o cabelo parecia grudado no rosto por causa da umidade. Ela me olhava como se estivesse cansada de existir. E mesmo assim, ela sorria. Um sorriso triste. Como se eu fosse a próxima pessoa que ela via depois de muito tempo. Eu tentei falar o nome dela, mas minha voz saiu fraca. Ela caminhou devagar até mim, e eu notei que os pés dela não faziam barulho no chão. Era como se ela não tivesse peso. Ela parou perto e disse, quase sussurrando, "Você também entrou no elevador errado." Eu perguntei o que era aquele lugar. E Camila apenas olhou para cima, para as lâmpadas piscando, e respondeu, "Aqui é onde as pessoas ficam quando o prédio esquece delas." Eu senti um arrepio subindo pela coluna. Aquela frase não fazia sentido, mas ao mesmo tempo parecia assustadoramente real. Camila se aproximou mais e apontou para o fim do corredor. Lá longe, eu vi a porta 1003 de novo. Só que agora ela estava aberta. Do lado de dentro daquela porta, eu conseguia ouvir vozes. Muitas vozes. Algumas choravam. Algumas sussurravam. Algumas riam de um jeito perturbador. E o som parecia crescer conforme eu olhava. Camila disse, "Eles deixam você ver coisas. Eles deixam você achar que pode voltar. Mas toda vez que você volta, você deixa um pedaço de você aqui." Eu perguntei como ela sabia. E ela levantou lentamente o braço, mostrando o antebraço dela. Estava cheio de marcas,
como se dedos tivessem apertado com força. Marcas profundas, roxas, que pareciam recentes. Ela disse: eu tentei fugir. Eu consegui. Mas não voltei inteira. Eu engoli seco e perguntei como sair. Camila olhou ao redor como se tivesse medo até de falar. E então ela disse: você precisa achar a porta certa. A porta que leva para o seu andar real. Mas cuidado, porque eles criam portas falsas. Eu senti o estômago revirar. Ela apontou para várias portas ao longo do corredor. Todas tinham números apagados, borrados, mas algumas começavam a ficar visíveis quando eu olhava por mais tempo. Eu vi 1201, 905, 701, como se o lugar estivesse tentando me confundir, tentando me convencer que qualquer porta era minha. Mas no fundo eu sabia que nenhuma era real. Era como se aquele andar inexistente fosse um labirinto feito para prender pessoas. Enquanto eu tentava pensar, eu ouvi um som vindo de trás. Um arrasto. O mesmo som de sempre. Camila ficou pálida, ainda mais pálida, e recuou um passo. Ela sussurrou: eles sentiram você. Eles não gostam quando alguém conversa. O arrasto ficou mais alto, mais perto. Eu senti meu coração disparar. Olhei para o fim do corredor e vi uma sombra se movendo. Era aquela mulher ajoelhada, a mesma que eu tinha visto antes. Só que agora ela vinha mais rápido, puxando o corpo como um animal faminto. O cabelo ainda cobria o rosto, mas eu conseguia ver algo brilhando por baixo. Olhos. Olhos abertos demais. Camila segurou meu braço com força e disse: corre. Não olha para ela. Se você olhar, ela aprende seu rosto. Mas já era tarde. Eu olhei. E quando eu olhei, eu vi o rosto dela por baixo do cabelo. Não era um rosto humano. Era um rosto torto, com a boca rasgada até perto das orelhas, como se alguém tivesse puxado a pele. Os dentes eram pequenos demais e numerosos demais, como dentes de peixe. E os olhos pareciam espelhos negros, refletindo minha própria imagem. E no reflexo dos olhos dela, eu vi algo que me fez congelar. Eu vi o meu outro eu, aquele que estava no meu quarto, parado atrás dela, sorrindo. Ele estava aqui também. Ele deu um passo para frente e falou com aquela voz rouca: eu te disse, agora é sua vez. Camila começou a chorar, como se soubesse que não havia saída. E então, de todas as portas do corredor, começou a sair aquele som de batidas. Batidas fortes, como se dezenas de pessoas estivessem tentando sair ao mesmo tempo. O corredor inteiro começou a tremer. As lâmpadas piscavam violentamente. Eu senti o chão vibrar como se o prédio estivesse vivo e irritado. E então eu ouvi um din metálico atrás de mim. A porta do elevador, que estava selada, se abriu lentamente. O visor acima dela não mostrava número nenhum. Apenas uma palavra, escrita em vermelho, tremendo como se estivesse viva. Volte. Camila olhou para mim desesperada e disse: não entra. Não entra. Eles querem te levar mais fundo. Mas meu corpo agiu por instinto, porque o corredor inteiro parecia estar fechando ao meu redor. As sombras vinham das paredes. As portas batiam. A mulher ajoelhada se arrastava cada vez mais rápido. E meu outro eu caminhava na minha direção com um sorriso doentio. Eu corri para o elevador e entrei. No instante em que eu entrei, a porta fechou com violência. E o elevador começou a subir. Só que não era uma subida normal. Era como se ele estivesse atravessando algo. As paredes da cabine começaram a escurecer. O espelho rachado refletia rostos que não eram meus, e eu ouvi sussurros dentro do metal. Sussurros dizendo meu nome, repetindo Rafael. 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 O painel piscou, e em vez de mostrar números, ele começou a mostrar vários andares ao mesmo tempo, como se estivesse passando por dezenas de níveis invisíveis. Eu senti meu estômago embrulhar, e a sensação era de que eu estava indo para um lugar ainda pior do que o andar 13. Um lugar mais fundo, mais antigo, mais proibido. E então o elevador parou. A luz apagou. E quando a porta se abriu, eu percebi que eu não tinha voltado para o prédio.
Eu tinha chegado em um lugar que parecia ser o coração daquele pesadelo. Quando a porta do elevador se abriu, eu não vi o corredor do prédio. Vi um lugar que parecia existir fora da realidade. Era um andar gigantesco, com teto alto demais, luzes fracas penduradas e paredes manchadas como se tivessem apodrecido por dentro. O chão era de concreto úmido, e o ar tinha um cheiro insuportável de ferrugem e carne velha. Eu dei um passo para fora e senti imediatamente que aquele lugar era diferente do andar 13. Era como se o 13 fosse apenas a entrada, e aquilo fosse o verdadeiro destino. Ao longe, eu via dezenas de portas, mas nenhuma tinha número. Todas eram iguais, alinhadas como se fossem infinitas. E no centro daquele andar, havia algo que parecia uma recepção antiga, com balcão, pastas, papéis amarelados e um livro enorme aberto. Era como se aquele lugar registrasse quem entrava, e quem nunca mais voltava. Eu caminhei devagar, com medo até de respirar alto. Foi então que eu vi o livro. Ele estava aberto numa página marcada com tinta vermelha. Meu nome estava lá, Rafael Monteiro. E abaixo do meu nome, escrito como se fosse uma anotação administrativa, havia uma frase: retorno autorizado, 1 vez. Eu senti meu corpo gelar, porque aquilo confirmava o que Camila tinha dito. Eles deixam você voltar uma vez, só para você achar que escapou. Mas depois disso, você vira propriedade daquele lugar. Quando eu tentei tocar o livro, uma sombra se mexeu atrás do balcão. E uma voz, grossa, seca, falou como se fosse um funcionário cansado: você entrou no andar que não existe. Agora você pertence ao prédio. Na mesma hora, eu ouvi passos vindo de todas as direções. Passos lentos, arrastados, como se centenas de pessoas estivessem caminhando ao mesmo tempo. Eu virei o rosto e vi figuras surgindo na penumbra. Pessoas pálidas, com roupas antigas, olhos vazios, algumas com a boca costurada, outras sem rosto, todas caminhando em direção ao elevador. Entre elas, eu vi Camila, parada, me olhando com tristeza. E ao lado dela estava meu outro eu, sorrindo como se já tivesse vencido. Ele apontou para mim e disse: ele ainda acha que é o original. A multidão começou a se aproximar, e o ar ficou tão pesado que eu mal conseguia respirar. Eu corri de volta para o elevador e apertei todos os botões. A porta fechou, mas o elevador não se moveu. Foi aí que eu percebi o pior. O painel do elevador não tinha mais números. Só tinha uma única opção acesa, brilhando em vermelho: 13. Eu comecei a bater no painel, gritar, chutar a porta, mas nada respondia. O elevador parecia morto. E então o espelho rachado começou a mostrar coisas que não estavam dentro da cabine. Ele mostrava meu apartamento, minha sala, minha cozinha, como se eu estivesse vendo minha vida através de um vidro. E eu vi a porta do meu apartamento abrindo. Eu vi alguém entrando. Era eu. O outro eu. Ele caminhou pela minha casa com calma, sentou no meu sofá, ligou a televisão e sorriu, como se finalmente tivesse conseguido o que queria: tomar meu lugar. Eu gritei, tentando socar o espelho, mas minhas mãos atravessaram o vidro como se fosse fumaça. Eu não era mais sólido. Eu estava ficando igual aos outros. A voz atrás do balcão falou de novo, ecoando dentro do elevador: troca concluída. Um retorna, outro fica. A cabine tremeu, e eu senti mãos invisíveis segurando meus ombros, meu pescoço, meus braços. Eu tentei resistir, mas era inútil. O elevador começou a descer, mas não descia para os andares normais. Ele descia para baixo, para níveis que não tinham nome. E enquanto eu descia, eu ouvia as vozes de centenas de pessoas sussurrando ao mesmo tempo: bem-vindo ao andar inexistente. Quando o elevador finalmente parou, a porta abriu de novo, e eu estava no mesmo corredor do andar 13. Só que agora eu não sentia mais medo. Eu sentia vazio. Eu olhei minhas mãos e elas estavam pálidas, quase transparentes. Eu olhei para a porta 1013 e entendi tudo. Aquela porta não era meu apartamento, era minha prisão. E então eu ouvi o din do elevador subindo novamente. Ele estava levando outra pessoa. Mais uma. Como sempre fazia.
E antes de entrar na porta, eu ouvi a voz da criatura ecoar no corredor, como uma sentença eterna: o prédio sempre precisa de moradores. Naquela noite, o condomínio registrou mais uma falha no elevador. Um novo morador desapareceu por alguns minutos e voltou pálido, jurando que viu um andar que não existia. E eu fiquei ali, no corredor frio, esperando, porque agora eu fazia parte do sistema. E quando a porta do elevador se abre, eu sou um dos que olha de volta, tentando decidir quem será o próximo a ocupar o lugar que eu perdi. O nome do prédio era Residencial Mirante Azul, mas ninguém ali chamava daquele jeito. Os moradores mais antigos tinham outro apelido, sussurrado, quase proibido de se dizer em voz alta: o prédio do andar morto. Eu descobri isso na noite em que fui contratado como porteiro noturno. Eu me chamo Diego, tinha 27 anos, estava desempregado fazia meses, e quando apareceu a vaga, eu aceitei sem pensar duas vezes. Salário bom, escala tranquila, prédio de gente rica. Era o tipo de oportunidade que eu não podia recusar. Só que, no primeiro dia, quando cheguei para assumir o turno, o porteiro que estava saindo me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse feliz por estar indo embora e, ao mesmo tempo, com pena de mim. Ele pegou minha mão, colocou a chave da guarita e disse: se o elevador parar no andar errado, você não vai atrás. Eu ri achando que era brincadeira, mas ele não riu. Apenas virou as costas e foi embora. O hall era enorme, com piso brilhando e cheiro de produto de limpeza. Tudo parecia normal demais. Só que existia uma coisa que quebrava aquela sensação de luxo: o elevador. Ele era antigo, de porta dupla de metal, e tinha arranhões na altura do peito, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. O painel tinha botões do 1 ao 16, mas o prédio só tinha 15 andares. Aquilo me chamou a atenção imediatamente. Eu pensei que era erro de fabricação. Mas quando perguntei para a síndica, ela respondeu rápido demais: o 16 não funciona. Nunca funcionou. Não mexe nele. E saiu andando como se o assunto tivesse acabado. Aquilo me deixou intrigado. Por que um prédio teria um botão de andar que não funciona? Por que não arrancaram? Por que deixaram lá, bem no meio do painel, como se estivesse esperando alguém apertar? Na primeira semana eu me adaptei bem. Moradores educados, poucos visitantes, rotina calma. Só que sempre que dava meia-noite, o elevador começava a fazer barulho sozinho. Um din baixo, como se estivesse chegando em algum andar. Eu olhava as câmeras e via o elevador subindo e descendo vazio. Sem ninguém entrando. Sem ninguém saindo. E toda vez que isso acontecia, o painel na guarita piscava por alguns segundos, como se a energia oscilasse. Eu comecei a achar que era defeito elétrico. Até que, numa madrugada chuvosa, eu vi algo que me fez gelar. Eram 2h17 quando a câmera do elevador mostrou uma mulher entrando. Ela estava com roupas de academia, fone de ouvido, parecia alguém que só ia subir pro apartamento e dormir. Ela apertou o botão do 12º andar. Só que, antes da porta fechar, ela hesitou e olhou pro painel, como se tivesse visto algo estranho. A câmera não pegava o detalhe, mas eu vi o dedo dela subir e apertar o botão 16. O botão que não funcionava. Assim que ela apertou, as luzes do elevador piscaram. A porta fechou com um estrondo mais forte do que o normal. E o elevador subiu rápido. Rápido demais. O visor na câmera começou a mostrar os andares passando. 5, 7, 10, 12, 14, 15, e então deveria parar. Só que não parou. O visor apagou por 2 segundos e voltou com uma coisa impossível. 16. Eu fiquei encarando a tela, esperando a porta abrir no andar 15, porque aquilo não fazia sentido. Mas a câmera mostrou a porta abrindo. E o que apareceu do lado de fora não era o corredor do 15º andar. Era um corredor escuro, com paredes manchadas, e uma luz amarela fraca piscando, como se aquele lugar estivesse abandonado há décadas. A mulher ficou parada, sem sair. Ela parecia confusa. Ela olhou para os lados, colocou a mão na porta para segurar, como se não quisesse que fechasse.
Mas então, alguém apareceu no corredor. Uma silhueta alta, muito alta, parada bem no meio, olhando para ela. A câmera era ruim, mas eu vi o movimento. A mulher deu um passo para trás, tentando apertar o botão de fechar, mas o elevador não reagiu. A silhueta se aproximou lentamente. E quando chegou perto o suficiente, a câmera captou uma coisa absurda. Aquela silhueta não tinha rosto. Era apenas uma sombra com forma humana. A mulher começou a gritar, batendo no painel, tentando impedir a porta de abrir totalmente. Mas era tarde. A sombra entrou no elevador. E no momento em que entrou, a câmera falhou. A imagem ficou cheia de chuvisco e cortou por 5 segundos. Quando voltou, o elevador estava vazio. A mulher tinha sumido. E o mais assustador, no chão da cabine, havia marcas molhadas, como pegadas, indo até o canto, como se alguém tivesse sido arrastado. Eu senti um frio tão forte que minha barriga doeu. Eu levantei da cadeira, sem pensar, e fui até o elevador, tentando convencer a mim mesmo de que era algum tipo de falha na câmera. Talvez a mulher tivesse saído e eu não vi. Talvez fosse um jogo de luz. Mas quando cheguei perto do elevador, a porta estava fechada, silenciosa. E o painel no hall estava apagado, como se o elevador tivesse desligado sozinho. Eu apertei o botão de chamada. Nada. Apertei de novo. Nada. E então, sem aviso, o elevador respondeu com um din metálico. As portas abriram devagar, e eu senti o cheiro. Era o mesmo cheiro de mofo e ferrugem que eu sentia em hospitais antigos. Um cheiro de lugar trancado. O elevador estava vazio, mas o chão estava molhado, como se alguém tivesse entrado com os pés encharcados. Só que não tinha chuva no hall. A água parecia vir de dentro do próprio elevador. Eu fiquei parado olhando, sem coragem de entrar. E foi nesse instante que eu vi algo no espelho interno da cabine. Algo que não estava lá fora. No reflexo do espelho, bem no fundo do elevador, havia uma pessoa parada. Uma pessoa muito magra, com um uniforme de porteiro. E o pior, ele tinha o meu rosto. O reflexo sorriu para mim lentamente, como se estivesse me reconhecendo. E então, mesmo eu estando do lado de fora, eu ouvi uma voz vindo de dentro da cabine, baixa e rouca, dizendo bem claramente: "Você também vai subir pro 16. E antes que eu conseguisse reagir, a porta do elevador começou a fechar sozinha, como se tivesse decidido que era hora de me levar junto. Eu nunca tive medo de elevador. Para mim, sempre foi só uma caixa de metal que sobe e desce, sem mistério, sem magia, sem perigo. Mas depois daquela noite, eu aprendi uma verdade horrível. Existem elevadores que não transportam apenas pessoas, transportam destinos. Meu nome é Henrique, eu trabalhava como corretor de imóveis, e meu serviço era simples: mostrar apartamentos, vender sonhos, fingir que cada prédio era perfeito. Foi assim que eu conheci o edifício Santa Augusta, um prédio moderno, bonito por fora, fachada espelhada, hall com mármore e cheiro de perfume caro. O tipo de lugar que faz qualquer um se sentir importante. Só que havia uma regra silenciosa ali dentro. Uma regra que ninguém dizia em voz alta, mas todo morador respeitava. E eu só descobri quando já era tarde demais. Eu estava mostrando uma cobertura para um cliente chamado Marcos. Um cara rico, impaciente, daqueles que querem tudo rápido. Ele chegou atrasado, reclamando do trânsito, e já entrou no hall falando alto. Eu tentei manter o profissionalismo e disse que o apartamento era no 18º andar. Ele riu e disse que queria ver se a vista era mesmo de outro mundo. Aquela frase, dita em tom de brincadeira, fez a recepcionista do prédio olhar pra gente com um susto tão visível que eu percebi na hora. Ela ficou pálida, apertou os lábios e desviou o olhar. Eu achei que era só antipatia. Mas depois entendi que aquilo tinha sido um aviso. Um aviso que eu ignorei. Nós entramos no elevador social. Era novo, todo cromado, com luz branca e painel digital moderno. Tinha câmeras, espelho impecável, até música ambiente. Eu apertei o 18. Só que, antes da porta fechar, Marcos viu um botão diferente no painel. Um botão que não tinha número. Era apenas um círculo preto,
como se fosse um espaço vazio, e acima dele tinha um símbolo estranho, parecido com uma letra ômega. Marcos riu e perguntou se aquilo era andar secreto. Eu falei que devia ser manutenção, algum botão desativado. Só que ele não acreditou. Ele apertou o símbolo, debochando, e disse: "Vamos ver se esse prédio é tão chique quanto parece." No instante em que o dedo dele tocou aquele botão, a música do elevador parou. As luzes piscaram uma vez, duas, e então ficaram mais fracas, como se alguém tivesse diminuído a energia. O painel, que deveria mostrar os andares, apagou completamente. Eu senti um aperto no peito, porque aquilo não parecia uma falha comum. O ar dentro do elevador ficou mais gelado, como se uma porta invisível tivesse sido aberta para um lugar frio. Marcos parou de rir na hora. Ele olhou para mim, tentando achar graça, mas o sorriso dele morreu quando o elevador começou a subir, só que subia rápido demais. Muito mais rápido do que qualquer elevador normal. Eu vi o número 2 passar, depois 5, depois 9, depois 14, e então o visor apagou de novo. E quando voltou, ele não mostrava mais números. Mostrava apenas uma palavra escrita em vermelho: acesso. O elevador deu um tranco tão forte que Marcos quase caiu. Eu segurei na barra de apoio e senti o metal gelado, como se tivesse sido retirado do freezer. O elevador não fazia mais o som normal de subida. Ele fazia um som baixo, como um gemido, como se o próprio prédio estivesse reclamando. E então, de repente, ele parou. Não foi uma parada suave. Foi uma parada seca, violenta. A luz piscou e apagou por um segundo. E quando voltou, a porta começou a abrir. Do lado de fora, não existia o corredor do 18º andar. O que apareceu foi um corredor escuro, comprido, com paredes cinzentas e lâmpadas amarelas antigas. O chão era de pedra úmida, e o cheiro era horrível, mofo misturado com algo doce e podre. Como carne velha. Eu senti minha garganta embrulhar. Marcos ficou paralisado. Eu vi o rosto dele perder a cor. E então, no fim do corredor, nós vimos uma coisa ainda pior. Havia uma placa pendurada, enferrujada, escrita com letras antigas, dizendo: Andar 19. Mas o prédio só tinha 18 andares. Marcos sussurrou: Isso é algum tipo de brincadeira? Eu tentei apertar o botão de fechar, mas o painel não respondia. Apertei o botão de emergência. Nada. O elevador parecia não reconhecer mais nenhum comando. Ele apenas mantinha a porta aberta, como se estivesse nos oferecendo aquele corredor. Eu olhei para Marcos e vi que ele estava tremendo. Só que ele tentou manter a pose e disse: Vamos sair, deve ser um andar técnico. Eu gritei para ele não sair, mas ele não me ouviu. Ele deu um passo para fora. No momento em que o pé dele tocou o chão daquele corredor, eu ouvi um som distante. Um som de muitas pessoas sussurrando ao mesmo tempo. Um coro abafado, como vozes presas dentro das paredes. Marcos olhou para os lados e riu nervoso, tentando parecer corajoso. Mas então ele viu algo no chão. Um risco vermelho, como uma linha pintada atravessando o corredor inteiro, bem na frente do elevador. E logo acima dessa linha, alguém tinha escrito com algo escuro, quase preto, uma frase que fez meu sangue congelar. Se passar da linha, não volta. Marcos ficou parado, olhando aquela frase. Eu vi o corpo dele tremer. E antes que ele pudesse decidir voltar, a porta do elevador começou a fechar sozinha, lentamente, como se estivesse cortando a nossa única saída. Eu tentei segurar a porta com o braço, mas a força era absurda, como se o elevador estivesse vivo e quisesse se fechar. Eu gritei pro Marcos entrar. Ele deu um passo na minha direção, mas parou. Porque do fundo do corredor, na escuridão, algo começou a se mover. Era uma figura humana, mas alta demais, magra demais, com braços compridos, andando devagar. Cada passo dela fazia um som molhado, como se os pés estivessem pisando em carne. Marcos congelou. Eu senti o pânico explodir. A figura parou, inclinou a cabeça, e então eu percebi que ela estava sorrindo. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso que ia de uma orelha até a outra,
como se a boca tivesse sido rasgada. Marcos tentou correr, mas as pernas dele falharam. Eu puxei ele pelo braço e consegui arrastar de volta para dentro do elevador. No instante em que ele entrou, a porta fechou com violência. O elevador começou a descer, rápido demais, como se estivesse fugindo. Marcos estava ofegante, suando frio. Eu olhei para ele e tentei perguntar se ele estava bem, mas antes que eu falasse qualquer coisa, o painel acendeu novamente. E agora, em vez de mostrar números, ele mostrava apenas uma frase piscando em vermelho, repetindo sem parar: "Vocês foram vistos." E naquele momento, eu percebi que a pior parte não era ter ido para o andar inexistente. Era saber que alguma coisa daquele lugar tinha notado a nossa existência. E que talvez ela pudesse vir junto com a gente. Eu sempre achei que elevador era um dos lugares mais seguros do mundo. Porque é simples: entra, aperta o botão, sobe, desce, chega. Não tem erro. Não tem mistério. Só que existe uma coisa que ninguém pensa. O elevador passa por um espaço vazio. Um espaço entre os andares. Um lugar onde você não está nem em cima, nem embaixo. E talvez seja exatamente ali que as coisas acontecem. Meu nome é Lucas. Eu era vigia noturno de um prédio empresarial no centro da cidade. Aquelas torres enormes, cheias de escritórios, que de dia são lotadas e à noite viram um cemitério de vidro e concreto. Minha rotina era tranquila. Ondas, câmeras, café e silêncio. Até que, numa madrugada, o elevador começou a me chamar. Tudo começou com um detalhe pequeno. Um som. Um din metálico vindo do hall principal, sempre no mesmo horário, 3h33. No primeiro dia, eu ignorei. No segundo, eu olhei as câmeras e vi o elevador abrindo sozinho, sem ninguém dentro. No terceiro, eu decidi investigar. Eu desci até o hall, com a lanterna na mão e o rádio preso na cintura. O prédio estava completamente vazio. As luzes de emergência deixavam tudo com uma cor azulada, fria, como hospital. O elevador estava lá, aberto, parado, esperando. E o painel digital acima dele marcava 0. Eu estranhei, porque naquele prédio o térreo era 1. Nunca existiu andar 0. Eu pensei que fosse bug, mas então eu vi algo pior. O botão 0 existia dentro do elevador. E não era escondido. Estava ali, no meio do painel, como se sempre tivesse estado. Eu entrei na cabine devagar. O elevador era moderno, espelho limpo, luz branca, cheiro de produto de limpeza. Apertei o botão do primeiro andar para testar. A porta fechou. O elevador subiu normalmente. Tudo certo. Eu pensei que tinha sido só falha. Mas antes de sair, eu notei uma coisa. O botão 0 estava aceso, piscando, como se tivesse sido apertado sozinho. Eu senti um arrepio. Eu não tinha tocado nele. Ninguém tinha tocado. Mesmo assim, ele estava ativo. Eu apertei o botão para cancelar. E ele não apagou. Continuei apertando, mais forte, e nada. Era como se aquele botão não obedecesse. Então o elevador começou a descer sozinho. Eu tentei apertar o botão de abrir, tentei emergência, tentei parar. Nada respondia. O elevador descia rápido demais, como se estivesse caindo. A luz piscou. O ar ficou frio. E o painel começou a mudar. Passou do 1 e apareceu 0. Depois -1. Depois -2. Só que aquele prédio não tinha subsolo. O estacionamento era externo. Não existia nada abaixo do térreo. Meu estômago afundou. Eu senti o suor frio escorrendo na nuca. E quando o elevador chegou no -6, ele parou com um impacto seco, como se tivesse batido no fundo de um poço. A porta se abriu. E eu vi um corredor que não deveria existir. Era um corredor comprido, estreito, iluminado por lâmpadas vermelhas fracas, como luz de emergência. As paredes eram de concreto cru, cheias de rachaduras e manchas pretas. O chão estava molhado e tinha uma trilha de pegadas antigas, como se muita gente tivesse passado ali. Mas o que mais me assustou foi o som.
Eu ouvi um barulho vindo do fundo do corredor. Um barulho de vozes. Muitas vozes, sussurrando ao mesmo tempo, como se estivessem rezando ou contando alguma coisa. Eu fiquei parado dentro do elevador, sem coragem de sair. Meu instinto gritava para eu fechar a porta e subir. Só que a porta não fechava. Ela ficava aberta, como se o elevador estivesse me oferecendo aquele lugar. Eu levantei a lanterna e iluminei o corredor. E a luz revelou uma placa pendurada na parede, enferrujada, escrita com letras brancas antigas. Setor 0, Arquivo de Perdidos. Eu senti o coração travar. Arquivo de perdidos. Perdidos do quê? Pessoas. Coisas. Eu tentei dar um passo para trás, mas senti algo estranho. Um cheiro. Um cheiro de papel velho, poeira e sangue. Um cheiro que não era normal. E então eu ouvi um som atrás de mim, dentro do elevador. Um som de respiração. Eu virei rápido, apontando a lanterna. Não tinha ninguém. Mas o espelho do elevador mostrava uma coisa diferente. No reflexo, atrás de mim, tinha uma pessoa sentada no chão da cabine, encolhida no canto. Era um homem de terno rasgado, rosto machucado, olhos abertos demais. E ele estava olhando diretamente para mim. Eu não conseguia entender como aquilo era possível, porque quando eu olhava diretamente, não tinha ninguém. Mas no espelho ele estava lá. O homem levantou lentamente o dedo e apontou para o corredor do setor 0. E então, com a boca tremendo, ele sussurrou uma frase que eu nunca vou esquecer. Eles guardam a gente aqui, até alguém ocupar nosso lugar. No mesmo instante, as luzes do corredor piscaram, e as vozes lá no fundo pararam. Silêncio absoluto. Um silêncio tão pesado que parecia que o mundo inteiro estava segurando o fôlego. Eu senti um frio atravessar meu corpo, e então ouvi um som de passos vindo do corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse vindo na minha direção, sabendo exatamente onde eu estava. E foi aí que eu entendi. O elevador não tinha descido por falha. Ele tinha descido porque alguém, lá embaixo, tinha chamado. Eu sempre achei que elevador era um dos lugares mais seguros do mundo. Porque é simples. Entra, aperta o botão, sobe, desce, chega. Não tem erro. Não tem mistério. Só que existe uma coisa que ninguém pensa. O elevador passa por um espaço vazio. Um espaço entre os andares. Um lugar onde você não está nem em cima, nem embaixo. E talvez seja exatamente ali que as coisas acontecem. Meu nome é Lucas. Eu era vigia noturno de um prédio empresarial no centro da cidade. Aquelas torres enormes, cheias de escritórios, que de dia são lotadas e à noite viram um cemitério de vidro e concreto. Minha rotina era tranquila. Rondas, câmeras, café e silêncio. Até que, numa madrugada, o elevador começou a me chamar. Tudo começou com um detalhe pequeno. Um som. Um din metálico vindo do hall principal, sempre no mesmo horário, 3h33. No primeiro dia, eu ignorei. No segundo, eu olhei as câmeras e vi o elevador abrindo sozinho, sem ninguém dentro. No terceiro, eu decidi investigar. Eu desci até o hall, com a lanterna na mão e o rádio preso na cintura. O prédio estava completamente vazio. As luzes de emergência deixavam tudo com uma cor azulada, fria, como hospital. O elevador estava lá, aberto, parado, esperando. E o painel digital acima dele marcava 0. Eu estranhei, porque naquele prédio o térreo era 1. Nunca existiu andar 0. Eu pensei que fosse bug, mas então eu vi algo pior. O botão 0 existia dentro do elevador. E não era escondido. Estava ali, no meio do painel, como se sempre tivesse estado. Eu entrei na cabine devagar. O elevador era moderno, espelho limpo, luz branca, cheiro de produto de limpeza. Apertei o botão do primeiro andar para testar. A porta fechou. O elevador subiu normalmente. Tudo certo. Eu pensei que tinha sido só falha. Mas antes de sair, eu notei uma coisa. O botão 0 estava aceso, piscando, como se tivesse sido apertado sozinho.
Eu senti um arrepio. Eu não tinha tocado nele. Ninguém tinha tocado. Mesmo assim, ele estava ativo. Eu apertei o botão para cancelar. E ele não apagou. Continuei apertando, mais forte, e nada. Era como se aquele botão não obedecesse. Então o elevador começou a descer sozinho. Eu tentei apertar o botão de abrir, tentei emergência, tentei parar. Nada respondia. O elevador descia rápido demais, como se estivesse caindo. A luz piscou. O ar ficou frio. E o painel começou a mudar. Passou do 1 e apareceu 0. Depois -1. Depois -2. Só que aquele prédio não tinha subsolo. O estacionamento era externo. Não existia nada abaixo do térreo. Meu estômago afundou. Eu senti o suor frio escorrendo na nuca. E quando o elevador chegou no -6, ele parou com um impacto seco, como se tivesse batido no fundo de um poço. A porta se abriu. E eu vi um corredor que não deveria existir. Era um corredor comprido, estreito, iluminado por lâmpadas vermelhas fracas, como luz de emergência. As paredes eram de concreto cru, cheias de rachaduras e manchas pretas. O chão estava molhado e tinha uma trilha de pegadas antigas, como se muita gente tivesse passado ali. Mas o que mais me assustou foi o som. Eu ouvi um barulho vindo do fundo do corredor. Um barulho de vozes. Muitas vozes, sussurrando ao mesmo tempo, como se estivessem rezando ou contando alguma coisa. Eu fiquei parado dentro do elevador, sem coragem de sair. Meu instinto gritava para eu fechar a porta e subir. Só que a porta não fechava. Ela ficava aberta, como se o elevador estivesse me oferecendo aquele lugar. Eu levantei a lanterna e iluminei o corredor. E a luz revelou uma placa pendurada na parede, enferrujada, escrita com letras brancas antigas. Setor 0, Arquivo de Perdidos. Eu senti o coração travar. Arquivo de perdidos. Perdidos do quê? Pessoas. Coisas. Eu tentei dar um passo para trás, mas senti algo estranho. Um cheiro. Um cheiro de papel velho, poeira e sangue. Um cheiro que não era normal. E então eu ouvi um som atrás de mim, dentro do elevador. Um som de respiração. Eu virei rápido, apontando a lanterna. Não tinha ninguém. Mas o espelho do elevador mostrava uma coisa diferente. No reflexo, atrás de mim, tinha uma pessoa sentada no chão da cabine, encolhida no canto. Era um homem de terno rasgado, rosto machucado, olhos abertos demais. E ele estava olhando diretamente para mim. Eu não conseguia entender como aquilo era possível, porque quando eu olhava diretamente, não tinha ninguém. Mas no espelho ele estava lá. O homem levantou lentamente o dedo e apontou para o corredor do setor 0. E então, com a boca tremendo, ele sussurrou uma frase que eu nunca vou esquecer. Eles guardam a gente aqui, até alguém ocupar nosso lugar. No mesmo instante, as luzes do corredor piscaram, e as vozes lá no fundo pararam. Silêncio absoluto. Um silêncio tão pesado que parecia que o mundo inteiro estava segurando o fôlego. Eu senti um frio atravessar meu corpo, e então ouvi um som de passos vindo do corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse vindo na minha direção, sabendo exatamente onde eu estava. E foi aí que eu entendi. O elevador não tinha descido por falha. Ele tinha descido porque alguém, lá embaixo, tinha chamado.